E os cânceres da linha hematopoética, as células cancerígenas da linha hematopoética, elas, além de utilizarem muito a glicose, elas utilizam muito a glutamina como alimento. Então, por isso que é interessante um paciente com câncer, pelo menos essa é a recomendação hoje, que ele pare de ingerir proteína animal. Um paciente, quando foi feito o diagnóstico de câncer, se eu tivesse um ente querido que tivesse esse diagnóstico, a primeira coisa que ia convencer para essa pessoa é que ela virasse um vegetariano. Pelo menos. Se possível, até vegano. Mas pelo menos vegetariano. Porque a proteína animal, na presença de câncer, não é uma boa. Primeiro que ela estimula o chamado mTOR. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não interessa, mas o mTOR é um proliferador. Ele tem uma ação proliferativa, ou seja, ele aumenta o tumor. Então, o mTOR estimula o crescimento do tumor, que a gente não quer. E segundo, a proteína animal ela é muito rica em L-glutamina. E L-glutamina é também alimento para a célula cancerígena, principalmente da linha hematopoética. Enquanto que, se criássemos um ambiente ideal para que o corpo se recuperasse a si mesmo, seria muito benéfico. Nenhum medicamento pode curar, mas apenas o próprio mecanismo do corpo pode curar-se. E isso é muito importante. Como eu disse, você pode criar circunstâncias, mas você não consegue fazer a cura em si. Somente Só o o corpo. corpo pode curar-se. Mas sabe, Martin, isso é incrível quando paramos para pensar. Suponhamos que você tenha um ferimento e algum tecido foi destruído em sua mão, por exemplo. Então, os mecanismos próprios do corpo entram em ação e removem a parte danificada, e células específicas eliminam qualquer coisa que não deveriam estar ali. Se você tiver um espinho, ele sai do corpo por conta própria. O próprio corpo se cura. Normalmente, lhe prescrevem uma droga. E essa droga tem um efeito colateral tão forte que você vai ter que tomar uma outra droga, que por sua vez produz mais efeitos colaterais, que vai te forçar uma outra droga e por aí vai. E no fim das contas, você está tomando um monte de drogas por causa de uma doença. E tanto quanto nos for possível, deveríamos empregar os medicamentos naturais. Veja, a alopatia tem o seu lugar, mas a naturopatia deveria ser a escolha. Eu faço a pergunta, baseado nessas circunstâncias que analisamos, o quão desejoso você está de ter a sua própria resposta imunológica a essa doença? O que você faria para obtê-la? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Uhum. E se eu lhe dissesse, Martin, que você já possui e que foi introduzido em seu organismo por um ser que sabe todas as coisas, e este ser é Deus, que ama tanto você, que lhe deu os meios para proteger-se desde o começo. Porém, Deus também nos diz que Sim. que se queremos que essa máquina funcione perfeitamente, não misture diesel com gasolina, como dizem os americanos, pois isso pode quebrar o carro. Certifique-se de usar o combustível correto. Falemos sobre esse combustível. E disse Deus: eis que tenho-vos dado toda a erva que dê semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto e que dê semente ser-vos-á para mantimento. E uma vez, Martin, que o pecado entrou no mundo e a terra foi amaldiçoada, eu também lhe dou as hortaliças, as verduras do campo, a fim de fortalecer ainda mais o seu organismo, para que você venha a ter um sistema imunológico soberbo, extremamente forte.
Você aceita? Sim. Você acha que seria uma boa ideia diante da circunstância em que vivemos? Muito bem. Então, permita-me falar um pouco da minha própria pesquisa. Quando fizemos os testes com vários animais, um dos parâmetros que sempre foi testado foi a resposta imunológica deles, quando estavam sob uma dieta vegetariana ou em uma dieta baseada em proteína animal. E o que sempre nos impressionou é que quando o animal estava em uma dieta vegetariana, a sua capacidade imunológica era a máxima. É. Portanto, uma de nossas conclusões foi de que não importa qual animal estejamos falando, ou de que humanos estejamos falando, a dieta vegetariana é sempre a melhor opção. E foi essa conclusão a que chegou o Dr. Campbell em seu Sim. estudo da China. Acontece que ele foi muito criticado pelo mundo científico por defender uma ideia dessas, até que finalmente a ciência chegou ao ponto em que não se pode mais negar esse fato. Eu cheguei exatamente à Exatamente mesma mesmo. conclusão em minha pesquisa, a mesma. É por isso que houve tanta sinergia em nossa conversa. Bem, isso na verdade não mudou. Não, Ainda existe um debate contínuo. é um debate em andamento, mas o fato é que a dieta vegetariana é a melhor maneira de proteger o seu corpo. Agora, dentro do contexto da doença, do que se refere a criar um ambiente natural adequado a combater a doença, se trata de um novo cenário. Há maneiras pelos quais podemos fortalecer a sua resposta imunológica e de permiti-la a fazer o seu trabalho. Por exemplo, lemos logo no começo, a febre. Uhum. Quando você está doente, a febre não é a sua inimiga. A febre excessiva, sim, se torna sua inimiga. Sim. Portanto, é necessário aprender a controlar a situação, assim como aprender qual é o papel da febre neste processo. E se você souber administrá-la de uma maneira natural, através de métodos simples como água, por exemplo, pode-se obter grandes resultados. Então, permita-me fazer uma previsão. Não importa o que está prestes a acontecer com o mundo. Não importa se o que essas pessoas disseram vai acontecer ou não. Chegará o tempo em que você dependerá do seu próprio sistema imunológico para resolver os problemas. Uhum. E se acontecer de um problema ser muito grave, será necessário aprender métodos naturais para lidar com ele. E seria sábio se começássemos Logo. agora.